Glória a Deus. Irmãos, vamos dar início à nossa reunião esta noite, onde nós vamos estar na presença do Senhor, adorando, louvando e agradecendo esse santo nome, que é o nome de Jesus. Amém? Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor neste momento. Momento de muita alegria, nós podemos estar reunidos na casa do Senhor nesta noite. Creio que Deus tem algo grande para fazer em nossas vidas aqui neste momento, nesta noite. Aquilo que você vem pedindo, aquilo que você vem buscando, aquilo que você vem almejando, que o Senhor possa estar concedendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar, que venha a ser movido o poder de Deus sobre todos nós aqui nesta noite. Você que está nos acompanhando na sua casa, você também receba hoje a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te toque de uma maneira sobrenatural, especial, algo que você tem também pedido e clamado a Deus. Talvez você não pôde estar conosco, estar numa igreja buscando a presença de Deus, mas que a presença de Deus que chega até a tua casa nesta noite, para que você seja visitado com o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus que está lá no Salmo 27, no versículo 4. Aleluia. É um salmo onde Davi ora a Deus de uma maneira muito especial, muito diferente, muito precioso daquilo que ele almeja no seu coração. O salmista fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Aleluia. Porque no dia da adversidade mas esconderá no seu pavilhão e o culto do seu tabernáculo nos pôs sobre a rocha. Amém? Amém. Nós podemos entender um pouco desse versículo, de que é algo muito especial, na maneira que Davi ele se expressa sobre essa oração. Davi era um homem que era segundo o coração de Deus, onde Deus tinha um amor muito grande pela vida de Davi. E Davi, no momento que ele errava, ele pecava contra Deus, ele buscava o arrependimento. Ele era um homem muito assim, temente a Deus. E a presença de Deus sempre estava sobre a vida de Davi. Tanto é que desde já menino, Davi já foi ungido como rei, já sendo preparado como rei já de Israel. E isso aconteceu sobre a vida dele. Mas nós podemos entender que nesse versículo aqui, que ele se expressa de uma maneira assim muito, muito diferente que às vezes nós buscamos, às vezes que aquilo que nós almejamos estar na igreja. Ele fala assim, primeiro que uma coisa é pedir. E muitas vezes a gente está vindo à igreja com algo assim, um propósito na nossa vida de pedir a Deus. Quero pedir, Senhor, que a minha família mude, que a minha família transforme, que uma porta de emprego maior do que eu estou, que a minha vida ande de uma maneira poderosamente abençoada por Ti. E uma coisa é Davi, a outra coisa também é buscar. Quando Davi fala assim, uma coisa é pedir e buscar, é outra coisa. Porque às vezes nós pedimos, mas nós não vamos buscar.
Nós só queremos a bênção, mas nós não interessamos em buscar essa bênção sobre nossas vidas. Pedimos e abandonamos aquilo que a gente tem que buscar. E algo muito interessante que esse buscar é algo que Davi almejou algo a mais sobre a vida dele, que era estar na casa de Deus, a presença de Deus sobre a vida de Davi. Aleluia. Porque ele sabia que se essa presença de Deus acontecesse sobre a vida dele, tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que ele necessitava, a bênção do Senhor estaria sobre a vida dele, porque ele estava vivendo a casa de Deus, estava vivendo a presença de Deus. Porque muitas vezes a gente está pedindo algo a Deus, mas a presença de Deus não está sobre nossa vida. Nós só queremos a parte que é a bênção, mas não a presença. Mas é a presença que vai se manifestar todas as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. A hora que vir a adversidade, se você estiver na presença de Deus, ela não vai te afligir. Tanto é que no capítulo, no versículo 5 aqui, fala sobre isso aí. Quando você estiver na adversidade, você esconderá no tabernáculo do Senhor, você estará na casa de Deus. A adversidade não pode te atingir, ela não vai te atingir. Você vai passar de uma maneira que você nem vai sentir essa adversidade sobre a tua vida. O problema que vai estar vivendo, o problema que vai estar acontecendo sobre a tua vida. Porque está na casa de Deus. Esse estar na casa de Deus, irmãos, não é só a questão da igreja. A Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo falou assim que o Espírito de Deus tabernou sobre a vida sobre o homem, sobre a vida do homem. Ele morou, ele quer morar dentro de nós. E essa morada do Espírito Santo sobre nós é a presença de Deus sobre nossas vidas. Essa é a morada que Deus quer sobre nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo é a morada da casa de Deus sobre nossas vidas. Que aonde o que pode vir contra nossas vidas, o Senhor terá o cuidado para nos cuidar, para nos livrar, para nos trazer vitória, para nos trazer conquista, realizações, sonhos, tudo aquilo que você tem colocado. Mas uma coisa também, esse versículo se expressa, que fala assim, que muitas vezes a gente vem para a casa de Deus, a gente ora, jejua, busca, lê a palavra de Deus, mas com um objetivo para essa terra. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ter uma casa melhor. Eu quero que o Senhor me ajude não é errado pedir isso aí. Mas o que Davi falou aqui, que ele buscou algo a mais, que é morar na casa de Deus. Aleluia! Que depois que ele morar, se ele estiver dentro a presença de Deus estiver sobre a vida dele, tudo aquilo que você às vezes pedimos, mas não queremos estar na casa de Deus, só queremos aquilo que nós estamos pedindo. Isso pode ser passageiro, ele vem e já vai embora. Agora, quando você está na casa de Deus, a bênção ela vai se multiplicando dia a dia na sua vida. Tudo vai se acontecendo na tua vida, o livramento vai te dando, a enfermidade vai sendo curada, a libertação vai acontecendo na tua família, no teu lar. Isso vai acontecendo assim progressivamente. A bênção do Senhor vai estar te acompanhando. E fica essa mensagem para você aqui nesta noite. Uma coisa é pedir e buscar a casa de Deus sobre a sua vida, a presença de Deus sobre a sua vida. Mantenha isso. Tenha essa intimidade com o Senhor. Tenha uma vida de santidade, uma vida de entrega, de renúncia na presença do Senhor. Vive a presença de Deus sobre a tua vida todo o tempo da sua vida. Aqui na terra e você viverá a eternidade com Ele também. Fica essa palavra para você nesta noite. Que Deus possa estar abrindo o teu coração de uma maneira surpreendente, para que você comece a pedir e buscar e querer essa presença de Deus sobre a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos pelo teu santo nome, Pai querido. Pai, por esta palavra, Senhor Jesus, que fala ao nosso coração da tua presença, Senhor. Nós sermos, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor, ser todo o tempo em nossas vidas, ó Pai, em nossa caminhada nessa terra, Pai querido. Aleluia! Que a tua presença, teu Espírito Santo, meu Pai, venha estar, Senhor, transbordando a nossa vida neste momento, Pai. Venha trazendo alegria, venha trazendo, Senhor Jesus, o amor, venha acrescentando, Senhor Jesus, ó Pai, os seus propósitos, Pai querido, e tudo aquilo que você tem determinado para nossas vidas aqui nesta noite, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque nós queremos buscar a tua presença, queremos viver a tua presença, Pai. E que nessa noite, Senhor, a tua presença, teu Espírito Santo, Pai, esteja visitando cada vida aqui nesta noite, Pai. Que nós não saímos da mesma maneira que entramos aqui, saímos transbordando de alegria, de amor, Pai querido, e de paz, a tua bondade, Senhor Jesus, em nossas vidas, ó Pai querido. Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, pelo culto de hoje à noite, desta reunião, Pai querido, aonde, Senhor Jesus, ainda a tua palavra, Senhor Jesus, vai ser ministrada, Pai querido. Usa, Senhor, a tua filha, Senhor, para ministrar, Senhor, de uma maneira, Senhor, transbordante, especial, Senhor Jesus, que atinge as nossas vidas aqui, Senhor, que a tua palavra, ela é verdadeira, a tua palavra, Senhor, é verdade, Pai querido, e que fala, Senhor, de uma maneira, Pai querido, que nós entendemos a tua palavra, Pai, que faça diferença, mudança em nossas vidas, ó Pai. Pai querido, nós agradecemos, Senhor Jesus, por esse culto, Pai. Continua abençoando, Senhor Jesus, o culto desta noite, Pai querido. Que a tua presença do teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, de nos usar, Senhor Jesus, de uma maneira, ó Pai, que tu queres, Senhor Jesus, usar, Senhor, a tua igreja aqui nesta noite, Pai. Assim nós agradecemos por esse momento, ó Pai, de nós podemos nos alegrar, Senhor Jesus, porque nós estamos na sua casa, Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor Jesus, te adorar e te louvar e te engrandecer o teu santo nome, Pai, que é, Senhor, digno, honroso, glorioso, Senhor Jesus, em todo tempo, Pai querido, em qualquer lugar, Senhor Jesus. E aqui, Senhor Jesus, nós queremos dar reverência, Senhor, à tua palavra, Pai, ao teu santo nome, Pai querido. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a salva sua glória ao Senhor. Santo, santo é o Senhor. Louvado, exaltado, bendito é o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Aleluia. Grande, grande, grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paz seja convosco. Você prestou bastante atenção no que o pastor Edson disse? O Espírito Santo tabernaculou em nós. Você realmente deseja ser cheio do Espírito Santo? Diga para mim, você deseja mesmo ser cheio do Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos pedir para o Espírito Santo nos encher. Aleluia. Mas para que Ele nos encha, a gente não pode estar cheio de outra coisa. A gente não pode estar cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de pecado, cheio de preocupações, cheio de ansiedades. Se Ele mora em nós, a casa é dele. Aleluia. Não tem espaço para mais nada. Imagine você um quebra-cabeça. Eu creio nisso. Quando ali você vê que uma pecinha é parecida com a outra, você tenta encaixar, mas vê que não é dali o lugar. Quando nós estamos cheios de outras coisas, o Espírito Santo ele vem, porque já está dito na palavra que nós somos templo dele. Amém. Ele vem, mas ele olha e está cheio de alguma coisa. Não tem espaço para ele. Ele não se encaixa. Então eu quero te convidar nessa noite para se esvaziar de tudo. Aleluia. Se esvaziar de tudo. De preocupações, se esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso querer e nos quebrantar aí. Glória a Deus. Porque quando nós
estamos cheios do Espírito Santo, nós somos fortalecidos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o fogo vem e transborda em nossas vidas e nos faz tochas vivas na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo vem e nos enche, promove em nós a cura, a libertação, a transformação. Quando o Espírito Santo vem, ele traz junto a vitória. Então nessa noite, não apenas deseje que o Espírito Santo encha a sua vida, mas queira de fato. Queira, porque o Espírito Santo ele está aqui. Ele está aqui e ele veio com uma função: se manifestar no nosso meio nessa noite, mas também se manifestar dentro de nós. Ele é grandioso. Aleluia. Muitas vezes a gente coloca limites em Deus. Muitas vezes a gente acha que o problema que a gente está enfrentando é maior do que o nosso Deus. Muitas vezes a gente deixa de acreditar que Deus pode fazer e algo maior Ele quer fazer. Aleluia. Mas eu digo para você nessa noite, tenha certeza absoluta que o teu Deus, o teu Senhor jamais vira as costas para você. O teu Deus, o teu Senhor, o meu Senhor, Ele está com os ouvidos dele abertos, Ele está com os olhos dele abertos e com a mão estendida para liberar para mim e para você a mudança, a transformação. Então eu digo para você nessa noite, não pare de crer, não pare de acreditar, não pare de avançar, porque Deus, Ele não está apenas conosco, segurando na nossa mão e nos conduzindo, mas Ele
deixou a glória dele por amor de mim e de você. Oh, maravilhoso. Você acha mesmo que o Senhor Jesus invalidaria o sacrifício dele na cruz, deixando de olhar para mim e para você num dia de luta? Nunca! Então creia, 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 porque o Senhor Jesus, Ele é especialista em milagre. Aleluia.
decanta, talvez os teus olhos estão vendo uma porta fechada. Talvez o teu interior esteja vendo tudo fechado. Mas o Senhor está dizendo que Ele está abrindo o caminho. O Deus que abriu o mar para o povo dele passar, não pode abrir para ti hoje uma estrada para tu avançar. Ricana Massu e decanta, o mesmo Deus que operou lá, opera hoje, Ele está vivo. Rei Daramassu decanta, Daramassu e Deniassu decanta, não fique distraído. O poder do Senhor está se manifestando nessa noite, neste lugar. Ribalaias de Marraquenabai, Rei Xaramassu de Mihadaramassu. Vamos ver se consigo. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Israel. O leão da tribo de Judá está rugindo. O leão da tribo de Judá está rugindo. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Derrota o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Shalom, amados. Graça e paz, paz do Senhor Jesus. Só dele vem a paz verdadeira, não é mesmo? Glória a Deus, Deus é bom demais. Abra comigo já a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos começar uma série hoje muito importante. Até por causa da minha correria, eu até esqueci de postar para vocês, peço desculpas. Mas vamos lá. Nós vamos começar uma série muito especial. Nós vamos falar todo mês de junho sobre esse tema, daquilo que vai acontecer nos próximos dias. Você sabe o que vai acontecer nos próximos dias ou não? Amém? Amém. O que vai acontecer nos próximos dias? Você não vale, pastora Dani. Você não vale, pastora Dani. Pentecostes, né? O Shavuot está chegando aí, então essa série chama Bem-vindo Espírito Santo. Amém. Não é? Então nós vamos aprender com o Senhor sobre o Espírito Santo. Lucas 24, 44 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas 24, 44. Jesus falando: estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento, olha aqui porque eu oro e abro o entendimento, está aqui. E abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados para todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até aqui. Querido Deus, amado Senhor, eu quero te agradecer por estar na tua casa hoje, pela tua presença, pelo teu cuidado, pelos teus filhos que puderam estar, aqueles que estão assistindo, Senhor, que o Senhor venha agir de maneira extraordinária. Espírito Santo, abre as Escrituras para que a palavra verdadeira, poderosa do Senhor seja manifesta hoje aqui. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. E abre o nosso coração para entendê-la, porque só o Senhor pode fazer isso. Pai querido, Abba, Pai, move neste lugar, faz exatamente o que o Senhor determinou para hoje aqui. Os anjos que o Senhor já enviou, que sejam ativados, se movam de maneira extraordinária no nosso meio, liberando o que o Senhor determinou. Em nome de Jesus, fala conosco, instrui-nos, traga sobre nós a sua alegria, a sua presença, o seu poder, o seu conhecimento, porque nós queremos te servir de todo o coração. Amém. Pode se assentar, amados. Louvado seja Deus. Muito bem. Aqui Jesus já ressurreto, já tinha morrido, ressuscitado. Ele tinha aparecido algumas vezes já aos discípulos, e aqui ele estava dando as instruções finais. Então nós precisamos observar dentro da palavra de Deus, do calendário bíblico, o que acontece, aquilo que acontece, as datas das coisas que acontecem. Dá um sorriso pro teu irmão. Dá um sorriso pro teu irmão. Diga assim: não importa o que você está passando hoje, o Senhor te fortalece e alegra a tua alma. Amém. Alguém precisava ouvir isso aqui. Alguém precisava ouvir. Dá um sorriso? Colgate não. Hã?
Não sei qual a pasta de dente você usa, oral, B, ficar fazendo propaganda. Não importa o que você está passando, o Senhor está cuidando de você. Amém. Então, dentro da palavra de Deus, nós observamos algumas questões extremamente importantes. Primeiro, nós estamos na época que Jesus subiu ao céu. Nós precisamos observar isso. Estamos na data em que Jesus subiu aos céus. Provavelmente foi na data de ontem, mas não no calendário gregoriano que nós estamos vendo, 1º de junho, mas 24 ou 25 de Iar, que é o nome, vamos dizer assim, é o mês do calendário bíblico que nós estamos hoje. Porque na Bíblia, o calendário da Bíblia, nós estamos no ano 5.784. Certo? É nesse ano que nós estamos. Então Jesus, ele sobe aos céus 40 dias depois da Páscoa, que foi ontem. Já, como a virada do dia é diferente também, não é a meia-noite, é depois do pôr do sol, vira o dia do calendário bíblico, é assim, continua sendo assim. Né? Esse que nós temos hoje, ele foi criado por homens, né? Pessoas, não é um calendário que Deus determinou, mas é um calendário que foi criado por homens, chamado, né, é o calendário Domini, né, ano Domini, depois da vinda de Jesus, mas esse calendário também está equivocado, entre 6 e 10 anos ele está errado, né? Então ainda faltou alguma coisa. Mas o calendário de Deus está nessa época, em que Jesus sobe aos céus. Então aqui ele dá uma instrução, uma das últimas instruções, e ele vai ser levado aos céus, ele vai subir aos céus. E nós vamos encontrar isso um pouquinho mais para frente, eu quero falar sobre isso. Então, essa série, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Amém. Mas o que aconteceu para o Espírito Santo vir? Jesus, ele nos deu instruções, nos deu revelações do que aconteceria, de como ele enviaria o Espírito Santo. Quem enviou o Espírito Santo? Foi o Senhor. Então, aqui Jesus está dizendo, olha, eu tenho uma instrução para dar para vocês. Não é? É isso que ele estava dando aqui, uma instrução. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Aleluia. Então, nós estamos nessa época em que Jesus está na terra, em que Jesus ficou 40 dias na terra depois da sua ressurreição. Lembra que Jesus ressuscitou? Sim. Logo após a Páscoa. Ele morreu no dia da Páscoa e ele ressuscitou no dia das primícias, né? Isso aí a gente aprendeu. Então, quando ele ressuscita, então se conta do dia da ressurreição dele, do dia da Páscoa, do dia da Páscoa até 40 dias após, Jesus está na terra. Ele caminha na terra, ele anda na terra. E João diz assim, que Jesus fez milagres extraordinários depois da sua ressurreição. No final do livro de João você vai encontrar isso. Que se fosse escrever, não caberia livros na terra para escrever. A terra seria pequena de tantos milagres que ele fez. Porque Jesus, amados, não fez só esses milagres que estão escritos nos evangelhos. Aqui tem alguns milagres que Deus permitiu que ficasse registrado. Agora você imagina por onde Jesus passava, a multidão que ele arrastava, o poder que manifestava. Aleluia. Quantas pessoas foram curadas, libertas, salvas, endemoniados, foram libertos. Quantas pessoas ele ressuscitou. Aqui, a Bíblia ficou aquilo que Deus determinou que ficasse para nós aprendermos acerca do seu poder. Amém. Mas isso foi infinitamente mais do que você pode imaginar, a manifestação de Jesus. Fora os ensinos, o conhecimento, o poder dele. Então ele morre, ele ressuscita e ele anda na terra 40 dias se revelando aos seus discípulos, aos seus seguidores, aos apóstolos e aos seus seguidores, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus naquela época. E veja, ali ele ainda dá instruções. Ele fala conosco. Aleluia. No livro de João, abra comigo no livro de João, capítulo 20. Perdão, primeiro do 14, depois nós vamos para o 20. Só para ter uma sequência coerente. João 14, versículo 17.
Jesus aqui antes da sua morte. Olha o que ele fala sobre o Espírito Santo. João 14, 17, Jesus diz assim para nós. Versículo 16, para a gente ter um entendimento. E eu orei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Em algumas traduções fala assim, outro advogado. Para que Ele possa habitar convosco para sempre. Você prestou atenção na abertura? Você prestou atenção no que o pastor Edson falou, que a pastora Dani falou? Então presta atenção. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Alguém aqui combinou alguma coisa? Os pastores combinamos alguma coisa aqui? Pastor Edson, você combinou comigo alguma coisa? Pastor Edson combinou? Ninguém combinou? Mas ele combinou. Ele combina tudo, né? Vamos lá. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós me vereis também. Naquele dia sabereis que eu estou com meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Então Jesus está dizendo que ele enviaria, veja, antes da sua morte, ele enviaria outro Consolador. Então ele também está dizendo que ele também é Consolador. Então o outro Consolador, ou o outro advogado. A palavra advogado significa aquele que intercede, aquele que é mediador. E Consolador, aquele que consola sobre algo. Então Jesus ia embora, então ele enviaria um Consolador para não nos deixar sozinhos. Ele não disse isso? Amém. Ele enviaria outro para a gente não ficar sozinho, não ficar abandonado, se achar abandonado. Então o Espírito Santo habita no nosso meio, mas ele habita em nós. Então Jesus, ele preparou os discípulos, porque ele ia embora, mas viria o Consolador. Vamos lá, mais um pouquinho. João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 26. Se você quiser ler João 14, João 15, João 16, tudo vai falar muita coisa sobre o Espírito Santo. Eu vou pontuar aqui algumas coisas, tá bom? Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, disse Jesus, né? E vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Senhor Jesus enviou o Espírito de Deus, o Espírito Santo da parte do Pai, para cada um de nós, para testemunhar dele e também para nós sermos testemunhas dele. Então a importância do Espírito Santo, ela traz e faz a diferença em nossas vidas e através da nossa vida. Nós precisamos valorizar muito o Espírito Santo. Verdade. Muito. Ter temor, ter tremor, ter reverência e depender do Senhor. Depender dele para a nossa vida. Então vamos lá, mais um pouquinho. Capítulo 16, versículo 7. Vamos nessa sequência. Versículo 7, capítulo 16, diz assim. Olha que tremendo. Todavia vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e vós não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo
já está julgado. O príncipe desse mundo é Satanás. Muito obrigada. Tá bom? Já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras, aquilo que virá. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que ele tomará do que é meu e vou-lo mostrará. Vai mostrar para você. Um pouco mais e não me vereis. Novamente, um pouco mais e me vereis, porque eu vou para o meu Pai. Jesus falando. Veja a importância do que Jesus fez, do que Jesus faz. E do Espírito Santo que Ele enviou na terra. Nós só estamos de pé por causa dele. Porque o mundo, ele está deteriorando. O mundo está perecendo. O caráter humano está cada vez pior, mais deformado do que uns 5, 10 anos atrás. A maldade tem aumentado. O mal tem prevalecido em algumas situações. Algumas, porque não prevalece em tudo. Mas nós vemos situações acontecendo. Vemos situações ocorrendo. Sinais ocorrendo. Sinais da vinda de Jesus. Jesus subiu. Enviou o Consolador que nos prepara para a sua vinda. A segunda vinda de Jesus. Nós vamos ver aí um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então a palavra de Deus vai falar isso. Agora vamos lá para João 20. Aqui Jesus já ressuscitado. Apareceu aos discípulos. Como ele apareceu várias vezes. Em várias situações. João 20. Versículo 19. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, também eu envio a vós. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os pecados retiverdes lhes serão retidos. Olha que forte que Jesus fez aí. Quando o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, o primeiro homem, Adão, o Senhor soprou nas narinas de Adão e ele passou a ser alma vivente. Lembra a primeira vez que se fala sobre o Espírito Santo? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando sopra-se na narina do homem, o homem passa a ser alma vivente e recebe uma porção de Deus. Porque se você parar de segurar o ar aí, você vive? Se Deus tirar o ar de cada um de nós, vivemos? Porque essa é a parte de Deus. Essa é a parte de Deus, porque a palavra de Deus no hebraico, Ruach HaKadosh, que é traduzido para nós como Espírito Santo, significa sopro santo. Sopro, fôlego. E isso é que dá a raiz, vamos dizer assim, a criação do nosso espírito. Porque é o nosso espírito que entra em contato com o Espírito de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Jesus falou isso em João capítulo 4. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o
o adora em espírito e em verdade. É o nosso espírito que entra em contato com Deus. É o nosso espírito que entra em contato com Jesus. É o nosso espírito que entra em contato com o Espírito Santo. Essa carne aqui, a tua carne aí, não suportaria entrar na presença de Deus desse jeito que somos. Porque a nossa carne, ela perece. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito não. O espírito está pronto, que a palavra de Deus diz. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pronto para quê? Para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para estar na presença de Deus, para ser tocado por Deus, para ser, sabe, impregnado da presença de Deus. Porque quando nós recebemos a manifestação da presença de Deus no corpo, o corpo não suporta. Às vezes a gente treme, né, pastor Adão? Às vezes a gente treme, né, pastor Eza? Às vezes a gente cai, porque o corpo não aguenta a manifestação. Então Jesus, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo, ele se manifestava em algumas pessoas específicas. Nos reis, temporariamente, nos profetas, o tempo que eles vivessem na terra, se eles andassem com Deus, é claro. Então, Deus manifestava a presença do Espírito Santo sobre algumas pessoas por um objetivo. Aqui Jesus, ele sopra, como Deus soprou nas narinas de Adão, Jesus sopra sobre os discípulos para que eles recebessem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele começa a se manifestar num dia específico. Há um dia específico que ele desceu, que ele foi derramado sobre a terra, que ele veio e aqui ele está. Nós estamos no que é chamado dispensação da graça. É o tempo, a época do Espírito Santo na terra. Aleluia. Houve a época do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Houve a época do Senhor Jesus, a manifestação dele, ele presente na terra como Salvador. Agora nós estamos na época do Consolador, que nos conduz a Jesus, que nos conduz ao Pai. Aleluia. Então veja, Jesus instrui todos eles e pede para eles ficarem em Jerusalém. A palavra de Deus diz assim que em Atos, Jesus está se preparando, se despedindo da terra, se despedindo. Jesus está no Monte das Oliveiras e ali ele começa a dar outras instruções. E então ele sobe ao céu. Abra comigo no livro de Atos, capítulo 1. O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era um médico. Lucas não era judeu, ele era um grego. Lucas, ele acompanhava o apóstolo Paulo, que era um judeu, mas também ele era um romano. Porque naquela época se comprava a cidadania romana, mas como Paulo nasceu em Tarso hoje fica, onde nasceu é na Turquia, e ali era todo o domínio romano, mas ele era de mãe judia. Todo homem, mulher, nascido de mãe judia é considerado um judeu nato, certo? Porque vem do ventre de uma judia. Então ele é considerado judeu. Então Paulo tinha dupla cidadania, vamos dizer assim, como a gente puder falar hoje, tá bom? Então ele também era chamado de cidadão romano, mas ele era um judeu. Muito bem. Aqui Teófilo é quem está recebendo essa carta. Lucas, ele, vamos dizer assim, nós podemos chamá-lo de um historiador também. Ele veio, ele buscou informações e escreveu 2 cartas, o livro de Lucas e o livro de Atos, para este homem chamado Teófilo, que era um grego, contando a história de Jesus, contando o que aconteceu, e aqui ele está dizendo sobre a subida de Jesus.
O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, a morte dele, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino, e tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel? E ele lhes disse: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Até aqui um pouquinho. Então nós vemos aqui, Jesus, ele sobe aos céus. E antes de subir aos céus, ele dá essas instruções. Então ele é levado aos céus. E o mais interessante é que ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, até que vocês recebam o Espírito Santo. Fiquem lá, fiquem em Jerusalém. Então veja, o Monte das Oliveiras é em frente, faz parte de Jerusalém e é em frente. É bem próximo da onde era o templo, do lugar que é o templo, dá para ver o Monte das Oliveiras. Só que o Monte das Oliveiras, irmão, não é uma montanha, é um montezinho, um monte pequeno, porque Jerusalém está numa montanha, onde era o templo, era uma montanha, até hoje, chama a montanha, o Moriá é lá. Moriá é onde lá Abraão foi sacrificar Isaac, é onde foi construído o templo, em cima da pedra em que Abraão foi sacrificar Isaac. E aí assim, desce, aí já tem o Monte das Oliveiras. É um monte que a gente vai a pé, é um monte baixo, não é alto. Depois tem outros montes também, cheio de montes pequenos. E o mais alto é o Moriá, é ali, é o mais alto. Então ali em Jerusalém você anda assim, as ruas são assim, certo? Na cidade velha, chamada, a cidade velha de Jerusalém, tem uma parte um pouco mais plana, mas a maioria é tudo assim, é escada. Você desce a escada para ir lá no Monte das Lamentações, e é alto, aí você pega outro lugar para você subir e entrar lá no Moriá. Então Jesus subiu ao céu ali. E a palavra de Deus diz que ele vai descer ali. É ali que ele vai descer. Enquanto ele não desce, o Espírito Santo faz a obra do Pai aqui na terra. Aleluia. Obrigada. Então hoje eu quero convidar você nessa série que eu quero falar daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que nós temos que nos aproximar mais do Espírito Santo, porque a volta de Jesus, ela está mais próxima do que a gente pode imaginar. É verdade. No livro de Mateus, capítulo 4, fala sobre os sinais. Maremoto, terremoto. Maremoto é o tsunami que a gente conhece. Maremoto, tsunami. Essa semana, mais um vulcão ficou ativo na Indonésia. Lá aquele lugar que teve aquele tsunami horrível, que mais de 250 mil pessoas morreram. Meu Deus. Mas você sabe que os cristãos não morreram nesse tsunami? Oh, meu Deus. Você sabia disso? Que eles não morreram? Porque o presidente, os governantes proibiram os cristãos de comemorar o Natal naquele dia. Lembra que foi no dia 26 de dezembro? Ele proibiu
que os cristãos comemorassem o Natal. Sabe o que ele disse? Se vocês quiserem comemorar o Natal, vão para as montanhas. Meu Deus. Então, quando aconteceu o tsunami, os cristãos estavam na montanha. Meu amado Deus. Deu para entender? Então, há sinais na terra, terremotos, maremotos. Olha o que está acontecendo até no Brasil. Não está longe não, está aqui. Olha os nossos irmãos no sul. Não é? Olha o que está acontecendo. 20 dias antes de acontecer essa tragédia lá, nós estávamos lá. Verdade, Deus. Pastor Edson, pastora Silneiva, a Ana lá de Londrina e eu, nós estávamos lá. Verdade. E aí, sabe a notícia que me chega? É que lá, nas igrejas, que tinha oração 24/7, a água, teve uma igreja que a água chegou na porta e não entrou na porta da igreja. Ninguém deles que eu conheço, as pessoas que eu conheço de lá, pastores, irmãos, eles não tiveram nenhuma telha arrancada da sua casa. Obrigado, Jesus. Não faltou comida. A água não entrou na casa deles. Obrigado, Senhor. Olha a importância de nós nos aproximarmos do Espírito Santo. Nós buscarmos a presença do Senhor. Nós clamamos por Ele. Então Jesus, Ele foi aos céus. E Ele disse, olha os sinais. Olha os sinais. Você viu os meteoros caindo na terra? Visível. Viu o que aconteceu esses dias em Portugal? Um meteoro enorme, passando, as pessoas filmando, enorme, enorme, clareando o dia. Sinais dos céus, sinais da terra, guerras, fome, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Está tudo, o amor de muitos esfriando. Então quem nos alerta sobre isso? É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, Aleluia. que Ele nos alerta e diz, olha, lembra do que Jesus ensinou? Só que para a gente lembrar do que Jesus ensinou, e Ele nos lembrar do que Jesus ensinou, eu tenho que saber o que Jesus ensinou. Verdade, Senhor. Então nós estamos nesse período, em que o Senhor Jesus sobe, e o povo de Deus vai buscá-lo. Naquilo que ele ensinou, olha o que os anjos olham para eles e falam assim, ó, veja lá, versículo 9, Atos 1. E falando essas coisas, vendo eles, ele foi levado para cima e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles, com vestiduras brancas, os quais lhe disseram, homens da Galiléia, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o viste subir para o céu. E eles retornaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, e ao qual está perto de Jerusalém, à frente. Uma jornada de um dia de Shabat. Entrando, porque o Shabat, vou explicar. Às vezes pensa que fica o dia inteiro caminhando. A caminhada de um Shabat podia dar só 1000 passos. 1000 passos. 1000 passos seria mais ou menos o quê? 1 quilômetro? 1 quilômetro. 1000 metros. Tá bom? Pra vocês entenderem o que é a caminhada de um dia em Shabat. E só podiam andar 1000 passos. Então, se era sábado, cada um tinha que ficar em casa. Se tivesse que andar, tinha que contar 1000 passos. Aí não podia mais andar. Ah, meu Deus, né? Era assim. Era assim. E para alguns até hoje é assim. Tá bom? Ok, vamos lá. Entrando eles, subiram à sala superior, onde se encontravam Pedro, Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, mas não é os Iscariotes, tá? Judas, irmão de Tiago. Todos eles continuaram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos.
E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, disse. Aí ele vem falando, que agora não é importante no momento para o que eu vou falar agora, tá? Então veja, eles seguiram as instruções de Jesus, seguiram a palavra de Jesus, seguiram as ordens de Jesus, e eles voltaram e ficaram em Jerusalém, no cenáculo em Jerusalém. Existe um cenáculo lá chamado Cenáculo do Espírito Santo, que eles falam que foi ali que veio a descida do Espírito Santo. Mas, infelizmente, hoje, tudo lá você fala assim, provavelmente seja esse lugar. Provavelmente seja. Muitas coisas. Outros, dá para ver que de fato é aqui, como o templo era aqui, o Monte Moriá é aqui, o Monte das Oliveiras é aqui, mas alguns lugares, nesse caso, como o caso da Santa Ceia, né, que Jesus tomou, celebrou a Páscoa, você não pode afirmar de fato que é aquele lugar, porque não tem parte histórica disso, mas como lá, hoje, esses lugares eles são administrados pela Igreja Católica, mas não dá para saber de fato mesmo. Tem um lugar lá que é a Igreja das Lágrimas, que fala que é onde Jesus chorou. Então, existem lugares que provavelmente sejam aquele lugar. Até o sepulcro de Jesus, você tem que falar que provavelmente é aquele lugar. Por quê? Porque não tem evidências arqueológicas. Mas provavelmente por causa da localização certinho, é aquele lugar, talvez seja, talvez não seja, embora o sepulcro está em frente ao Gólgota, dá para ver uma caminhada assim de uns 20 metros do sepulcro, você consegue ver o Gólgota, que é a imagem da caveira, que a Bíblia fala que Jesus foi crucificado ali. Então, tudo ali é provavelmente. Tudo é provavelmente. Mas eles foram obedientes, eles se reuniram. Eles estavam reunidos no lugar, fazendo exatamente o que Jesus disse que era para eles fazer. 10 dias depois, o Espírito Santo foi derramado. A promessa do Pai foi derramada. Isso está no livro de Joel. Vamos comigo. Nós vamos entender por que se fala Pentecostes e por que nós somos chamados de pentecostais. Você já parou para perguntar? Por que os outros falam assim? É pentecostal. E o que significa o tal do Pentecoste? O que é isso aí? Cadê o Joel? Deixa eu ver o Joel, se não roubaram o Joel da minha Bíblia. Achei o Joel. Não roubaram. Capítulo 2. O profeta Joel, usado por Deus, profetiza algo extraordinário que nós vemos aqui no livro de Atos acontecendo. Show? Versículo 25. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu e a lagarta verde, a lagarta de borboleta. Está falando sobre plantação, certo? Mas está falando também no sentido espiritual. E a taturana e o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos satisfareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e as vossas filhas e os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei maravilhas do céu e da terra, sangue, fogo e pilares de fumaça. E assim ele vai falando aqui sobre os sinais também, os sinais dos tempos. Então veja, o profeta Joel
profetiza, libera uma palavra que Deus estava dizendo. Essa é a promessa que Jesus falou, a promessa do meu Pai. É essa, Aleluia. a manifestação do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu derramarei do Espírito Santo. Amém. Então quando a gente fala assim, a descida do Espírito Santo, porque Jesus disse, e descerá sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que é chamado assim, e descerá sobre vós. Ou seja, ele estava lá e ele desceu. Ele estava nas regiões celestiais e ele veio. Glória a Jesus. Se viesse junto com Jesus, a terra não suportaria. Porque a terra, ela perece. O ser humano perece, os animais perecem. Se Deus viesse dessa maneira, se ele descesse dessa forma, a terra não suportaria. Então ele foi derramado, ele desceu, ele se manifestou. E ele veio de uma maneira extraordinária para nos ajudar a sermos testemunhas. Agora, existe uma história sobre o que significa Pentecostes. Existe uma história que não começou em Atos, capítulo 2. Começou no livro de Êxodo. Mas isso eu vou falar só domingo que vem. Por que é chamado assim? Por que ele desceu nesse dia? Por que ele veio nesse momento? Por que é chamado Pentecostes? Por que ele veio dessa maneira? 50 dias depois da Páscoa. Por quê? Para quê? Para sermos testemunhas. Isso nós já sabemos. Para você ser testemunha do quê? Do poder de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo hoje, ele precisa ter um lugar muito específico em nossas vidas. Muito específico. Abra comigo 1 Tessalonicenses. Oh, desculpe. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses. Eu vou encerrar, porque eu vou falar um pouquinho cada dia, pra gente, porque eu vou me empolgando, porque é um assunto tão maravilhoso, tão gostoso de falar da presença dele, ainda mais sentindo a presença dele aqui, é muito forte. Mas vamos falar um pouquinho de cada vez. E eu quero já convidar você para vir celebrar conosco a festa do Pentecostes. Aleluia. A festa do Shavuot. Ah, você já descobriu que é uma festa. É uma festa. Que festa é essa? É uma festa. Tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, diz assim. 4:13. 1 Tessalonicenses. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem. Aqui, quando fala dormem, são aqueles que morreram crendo que Jesus era o Filho de Deus. Bom? Para não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, aqueles que morreram crendo que Jesus era o Filho de Deus, Deus o trará com ele. Dissemos, pois, isto a vós, e pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, permaneceremos para a vinda do Senhor e não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, permaneceremos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja, Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, mas Jesus voltará. Aleluia. E o Espírito Santo vai subir junto com aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e andam no seu caminho, ou seja, é discípulo de Jesus. Não é da igreja A, B, C, D. Ah, é só da igreja Hebrão? Aqui é só um lugar que nós nos reunimos. Amém, Jesus.
Mas nós não temos a primazia da salvação, ou seja, só a gente que... só lá que salva. Lendo engano. Mas ele vem buscar pessoas, não uma denominação. A igreja de Cristo são pessoas, não é uma denominação, não é um lugar, não é um povo só, mas pessoas que formam a chamada igreja de Cristo. Aleluia. Então hoje guarda no teu coração, Jesus subiu. Obrigado, Jesus. O Espírito Santo desceu. Mas Jesus vai voltar. Ele não vai descer na terra. Ele vai voltar. São 3 vindas de Jesus. A primeira ele veio, nasceu através de Maria, uma mulher santa, escolhida por Deus, concebida pelo Espírito Santo. Ele cresceu, morreu, ressuscitou, subiu à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz que ele é o único, não tem outro, mediador entre os homens e Deus. Ele vai voltar. Então, vamos lá. Jesus veio e ele subiu. E o Espírito Santo desceu. Jesus vai voltar nas nuvens. Ele não vai descer na terra. Ouça, ele não descerá na terra. Aí o Espírito Santo vai levar a igreja, as pessoas. É o Espírito Santo que vai levar. Aleluia. Para o encontro com Jesus Cristo. Então o Espírito Santo ele vai sair da terra. E depois Jesus vai voltar uma terceira vez. Aí é uma outra história. Eu não vou falar agora. Ele vai voltar uma terceira vez. Mas é uma outra história. Mas a história é verdadeira. Tá bom? Então veja, nós temos que deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Aleluia. Obrigado. Existem segredos extraordinários para nós. Nesses dias, nós vamos buscar, vamos declarar, bem-vindo Espírito Santo. Eu vou mostrar para você coisas especiais que Deus tem. Obrigado, Deus. Por que se comemora nessa data? Por que ele desceu nesse dia? O porquê, tudo tem um porquê e um para quê dentro da palavra. Lembrando que tudo aponta para Jesus, tudo aponta para Deus, tudo aponta para o Senhor. Então hoje eu quero incentivar você a falar com o Espírito Santo. Aleluia. A entregar a sua vida, para Ele dirigir você, para Ele conduzir você nessa terra. Porque se eu começar a dirigir a minha própria vida por mim mesmo, não vai dar bom, que nem diz outro, né? Nem diz o pessoal aí, não vai dar bom, vai dar ruim. Mas o Espírito Santo, ele te conduz para o melhor de Deus. Aleluia. Ele te conduz para o melhor de Deus. O próprio Jesus, quando ele foi batizado por João Batista, o que João Batista viu? O Espírito Santo em forma de pomba pousar sobre Jesus. É isso. O Espírito Santo, ele quer agir sobre a tua vida. Ele quer mover a tua vida. Ele quer conduzir a tua vida. Porque é Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos convence. É Ele que nos alerta. É Ele que nos conduz nessa terra. É Ele que começa a falar, pra cá não. Aqui. É Ele que fala. É Ele que diz, Jesus é o caminho. É Ele que diz, ande no que é certo. É Ele que diz, cuidado com a cilada, cuidado. Ele às vezes, puxa a nossa orelha quando precisa. Mas a melhor coisa é você entender que o Espírito Santo quer ser teu amigo. Mas não aquele amigo, aquele colega, assim, não. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer habitar dentro de você. Ele quer conduzir você. Ele quer deixar o templo dele, somos nós, bonito no sentido, não bonito de beleza física, mas bonito de limpeza, de santificação, de purificação. Então deixa o Espírito Santo cuidar de você. Porque Ele está te preparando, porque aquele que subiu vai descer. Glória. Aquele que subiu, ele vai descer para buscar os seus filhos e filhas.
Aleluia. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio. Então deixa o Espírito Santo te conduzir na terra para que você não seja pego de surpresa. Hoje, o Senhor recolheu uma pastora muito amiga minha, muito querida, muito especial. E ela estava num congresso louvando a Deus, lá em Maria. Estava lá, adorando a Deus, buscando a presença de Deus. Ouvindo pessoas, pastores importantes, ministros de louvores importantes que foram lá, conhecidos. Quando eu falo importantes, todos nós somos importantes. Mas estou falando de pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas. E simplesmente o Senhor... Jesus, Ele pode voltar para nós de duas maneiras. Através da morte ou através do arrebatamento. E nós temos que estar preparados para as duas coisas. Para as duas coisas. Aprove ao Senhor recolher a pastora Silene. Pouco mais, ela acho que tinha 56, 57 anos. Um pouquinho mais que eu. Então veja, você tem que estar pronto. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ou individualmente, ele fala, ó, vem. Ele fala assim, ó, estou voltando para a minha igreja. Só que eu tenho que estar pronta. E quem me deixa pronta é o Espírito Santo. Amém. Quem me deixa pronta é o Espírito Santo. Então, eu preciso dele. Você precisa dele. Nós precisamos falar com ele. Nós precisamos deixar que ele direcione a nossa vida na terra. Porque a qualquer momento estaremos diante do trono de Deus. E aí seremos todos julgados. E a pergunta é: o Espírito Santo me conduziu para a salvação ou não? Eu deixei ele me conduzir para a salvação ou não? Então hoje eu quero incentivar você. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Aleluia. Abra a tua vida para o Espírito Santo. Fala com ele. Fala com ele. Conversa com ele. Diga para ele o que o Senhor quer que eu faça. Aonde o Senhor quer que eu vá. O que o Senhor tem para mim. Fala, Espírito Santo. E ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai te conduzir. Porque ele te ama. Aleluia. Você sabia que você é amado pelo Espírito Santo? Glória. Você sabia que é ele que está dizendo, ó, não fica desapercebido, que o teu Salvador virá para te buscar. Aleluia. Não fica desapercebido, porque o teu Salvador virá a qualquer momento. É ele que nos ajuda a ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. É ele que nos ajuda a afinar o nosso ouvido para reconhecer o som do céu. Mas tem um porquê. Tem um para quê? Domingo eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu quero convidar você a vir no Pentecostes. O Pentecostes é comemorado 2 dias. Esse ano vai cair agora. Vou falar na data do calendário gregoriano para você se situar, né? Ficar mais fácil. Terça que vem, quarta que vem. Tudo começa ao pôr do sol, o calendário de Deus. Então, terça ao pôr do sol, até quinta ao pôr do sol. Nós aqui vamos celebrar na quarta-feira. Todos vamos celebrar o Pentecostes. Venha, porque nós vamos ver os frutos da terra aqui. Aleluia. Os frutos proféticos que nós enfeitamos, deixando na mesa bem bonita. Viu, meus queridos? Tá bom? Vamos adorar o Senhor. Pode vir o ministério de louvor. Arabalabachei, andalabasti, andalabachai. Oi, andalamanacei, andalabasti, andalabachei. Oi, alabasti, andalabastei, andalabachei. Vem, Espírito de Deus, a sua presença é desejada no nosso meio. A sua presença é desejada aqui, Senhor. Eu te adoro.
tocar em cada vida, vem ministrar em cada coração, vem agir naquilo que o Senhor tem preparado, Senhor. Move, Jesus, move, Jesus, move sobre nós, Senhor. Move, move sobre todos os teus filhos, Senhor. Desejo, chame o Espírito Santo, chame o Espírito Santo, chame o Espírito Santo para encher a tua vida, para ministrar no teu coração. Vem como em Pentecoste e enche novo o Espírito, Espírito, grande a presença dele aqui. E desce novo Espírito Santo com a tua presença e com a tua graça. Oh, Senhor, queremos receber a tua promessa. Queremos ser cheios de ti, Senhor. Vem, Senhor, derrama sobre toda a carne. Derrama sobre os teus filhos e filhas, Senhor. Jovens, idosos, manifesta o teu poder, Senhor. Sopra sobre todos. Em nome de Jesus, como naquele dia, Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar. Orianda lava xerianda lava xerianda lava xerianda lava raba xurianda lava xurianda lava xerico rica lava anda lava xerianda laias ora caraba xuria lava xerias. Deixa Deus tocar em você. Aleluia, 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 aleluia. Deixa Ele derramar a sua presença. Aleluia. Oh, aleluia. Sem nenhuma explicação. Chame, chame, chame. Deseja a presença dele. Espírito. Oh, Santo, Santo, Santo. Que desce como fogo. Vem, vem, vem. Vem como em Pentecostes. E enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me de novo. Enquanto você deseja a presença dele. Espírito, Espírito. Que desce fogo, vem, vem, vem como em Pentecostes, enche-me de novo, Espírito, Espírito. Fale com o Espírito Santo. Fala para ele. Espírito Santo, tu és bem-vindo em minha vida. Fala para ele. Tu és bem-vindo em minha vida. Quando você chegar lá na tua casa, abre a porta da tua casa e diga: tu és bem-vindo em minha casa. Tu és bem-vindo. Quando você chegar lá no teu trabalho, diga: tu és bem-vindo aqui, Senhor.
Vem, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Derrama, derrama, derrama sobre nós a tua glória. Oh, vem, Senhor, abasturianda labanai. Vem sobre os teus filhos e filhas hoje aqui. Vem, quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra a maldição, quebra a morte, quebra o mal, Senhor. Derrama o teu poder, Senhor. Abasturianda labanai. A tua glória, a tua graça vem, Senhor, e nos convence do pecado, do juízo e da justiça, Senhor, para o grande dia. Oi, alabasteri, andalabastori, ricolabasteri, andalabanai, flui Espírito Santo, flui sobre os teus filhos, flui sobre a tua igreja, flui sobre o teu povo. Flui sobre Assis, flui sobre São Paulo, flui sobre o Brasil, Senhor, move, Senhor. Coloque a mão no teu coração. Repete comigo esta oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Senhor Jesus, eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido, todos que têm me ofendido. E nesse momento eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. E ordeno, sejam amarrados todos os demônios, do maior ao menor, e que batem retirada da minha vida, da minha família, do que é meu, em nome de Jesus. Mais volte. Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, e abro as portas dos céus em nome de Jesus, e que venha potencializar pelo Espírito Santo toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Tomo posse das minhas bênçãos, das minhas vitórias, dos meus milagres, dos meus livramentos, do poder de Deus sobre a minha vida. Espírito Santo, me conduza na terra. Me conduza. Seja meu amigo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Eu vou me despedir de você que está em casa ou em outro lugar assistindo. Que Deus te abençoe. E lembre-se, o Espírito Santo precisa ser bem-vindo. O Espírito Santo precisa ser desejado. Então convide ele a estar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Deus te abençoe. Shalom.